Aula 5 do terceiro bimestre para o sétimo ano. Nesta quarta parte, nós vamos retomar leitura e análise de gráficos estatísticos, sendo que nós vimos em bimestres anteriores este ano a análise de gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de linha e gráfico pictório. Nesta aula, aprenderemos a analisar o que nós chamamos de gráfico de setores. Primeiro, vamos ver o que é um setor circular. Ora, o setor circular é como se fosse uma fatia de uma pizza. O círculo seria a pizza, teríamos aqui uma fatia da pizza. Então, a essa fatia da pizza, nós damos o nome de setor circular. Mas, formalmente, a gente diz que o setor é uma parte do círculo, é um pedaço do círculo, compreendido entre um arco de circunferência, que é esse pedacinho aqui, e dois raios da circunferência. Lembrando que raio é o segmento que liga o centro a um ponto da curva. Então, o setor circular, que tem o formato de um pedaço de pizza, ele está compreendido entre dois raios e um arco de circunferência. É isso que diz aqui. Parte do círculo compreendida entre um arco da circunferência e dois raios, que tem as extremidades coincidindo com as extremidades do arco. Quando eu tiro um setor da circunferência, na realidade aparecem dois. O menor, que é esse aqui pintado em azul, e o maior, que está pintado em amarelo. Então, a gente diz que é um setor circular menor e aqui é o setor circular maior. É o que completa a circunferência. Se juntar o setor menor e o setor circular maior, eu tenho a circunferência completa. Quero chamar a atenção aqui que todo setor circular ele tem uma abertura angular. Essa abertura angular, esse ângulo, é chamado de ângulo central. Então, todo setor circular tem uma abertura angular. E o nome desse ângulo é ângulo central, ou seja, o seu vértice está no centro do círculo e os seus lados são os raios, ok? Sendo que aqui eu tenho o setor circular menor, essa aqui é a abertura angular, e aqui eu tenho o setor circular maior, aqui está a abertura angular. Se eu somar a abertura angular do setor circular menor com o maior, eu tenho 360 graus, ou seja, eu tenho a volta completa, correto? Então, temos aqui o setor circular menor e o maior formando uma volta completa, que dá quanto? 360 graus. Bom, o gráfico de setores, ele tem esse nome e ele também é conhecido como gráfico de pizza. Por quê? Porque é um gráfico que pega um círculo e divide esse círculo em vários setores. Olha, esse aqui meio cinza, esse setor azul, esse outro aqui meio marrom e esse outro verde. Perceba que cada setor tem o seu ângulo central, tá? Esse aqui, então, está dividido em 4 setores circulares. 1, 2, 3, 4. Esse outro aqui está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 setores circulares. Então, um gráfico de setores é representado, então, por uma circunferência e essa circunferência é dividida em setores. Quantos? Depende da situação que eu quero representar. Uma coisa importante aqui observar é que nos gráficos de setores, se quiser, eles são divididos em setores e cada setor tem uma medida angular, que é o seu ângulo central, e a soma de todos os 4 tem que dar 360.
No caso aqui, ó, esse setor, mais esse ângulo central, mais esse daqui e esse outro, a soma dos 5 tem que dar quanto? 360 graus. Vamos ver agora uma situação que envolve a análise do gráfico de setores. Temos o seguinte problema. O gráfico de setores abaixo, que também é conhecido como gráfico de pizza, mostra os conceitos dados pelo professor de matemática no primeiro bimestre para os 40 alunos do 7º ano A. Vamos olhar aqui. Conceitos da turma do 7º ano A. 30% da turma ficou com o conceito A, 45% da turma com o conceito B e 25% da turma com o conceito C. Lembrando que a turma toda forma 100% da turma. E como a turma toda tem 40 alunos, então já dá para saber que 100% da turma tem 40 alunos. Aqui teremos que recordar um assunto que nós estudamos no bimestre passado, no segundo bimestre, que era o cálculo de porcentagem. Ele pergunta quantos alunos receberam conceitos A, B e C. Ora, quantos por cento receberam conceito A? 30%. Então, eu tenho que responder, eu tenho que calcular quanto é 30% de 40 alunos, para eu saber quantos alunos. E como é que eu calculo 30%? Já estudamos, né, que 30% significa 30 partes de 100. Então, 30% de 40 alunos, eu transformo a taxa numa fração decimal, 30%, que é assim que eu leio, 30 partes de 100 e multiplico pelo total de alunos. Então, para achar 30% de 40, transformo 30 centésimos e multiplico por 40. Aqui eu tenho um número vezes uma fração. Eu tenho que multiplicar esse número só pelo numerador e repete o denominador. Aqui a gente está recordando multiplicação de um número por uma fração. Vai ficar 30 vezes 40. 30 vezes 40 dá 1.200. E repete o 100. 1.200 dividido por 100 vai dar 12. 12 o quê? 12 alunos. Ora, se 30% tiveram conceito A, então 12 alunos tiveram conceito A. Então, resposta: 12 alunos receberam conceito A. Quantos receberam conceito B? 45% do total. Então, eu tenho que achar quanto é 45% de 40 alunos. Que continha que eu tenho que fazer? Transformar a taxa percentual em fração. 45% é 45 por 100, vezes quem? Vezes o total de alunos, 40. Eu tenho, então, que multiplicar 40 vezes 45 e dividir por 100. 45 vezes 40 vai dar 1.800, que a gente vai dividir por 100. 1.800 dividido por 100 dá 18. 18 o quê? 18 alunos. Conclusão: 18 alunos receberam conceito B. Para finalizar, 25% receberam conceito C. 25% de 40 alunos
é igual 25%, 25 partes de 100. Vou multiplicar pelo total. Então, eu tenho que fazer 25 vezes 40. Vai dar 1.000 sobre 100, né? Isso, 1.000 dividido por 100 dá 10, 10 alunos. Então, resposta, 10 alunos receberam conceito C. Agora, preste atenção, 25% a gente podia ter feito essa conta de cabeça. 25% não é a quarta parte de 100%? Ora, se é a quarta parte de 100%, a quarta parte, se 40 alunos é 100%, a quarta parte de 40 é 10. Olha lá, 25% de 40, 10 alunos. Então, resposta aí, 12 tiveram conceito A, 18 conceito B e 10 alunos tiveram conceito C. Se você somar, 18 com 12 dá 30, com 10, 40, ou seja, fecha o total de alunos. Aqui, a gente vai aprender uma coisa nova: associar a ideia da taxa percentual à medida do ângulo central, a medida angular. Veja só, uma volta completa, nós já dissemos, ela mede 360 graus a volta completa. Ora, 360 graus corresponde 100% da volta completa. E aí faz a pergunta: existe uma correspondência da taxa percentual com a medida em grau? A resposta é sim. Ora, se eu tenho 360 graus e a volta completa é 100%, então, para eu saber 1%, corresponderá a quantos graus? É só dividir 360 graus em 100 partes, que vai dar 360 dividido por 100, estão lembrados? 360 graus, se eu dividir por 100, a vírgula está aqui, eu desloco duas casas, uma, duas, o que vai me dar 3,6 graus. Então, 360 dividido por 100, eu desloco duas casas para a esquerda, vai dar 3,6 graus. Ou seja, 1% da circunferência corresponde a uma abertura angular de 3,6 graus. Ora, então se eu perguntar, e 5% da circunferência corresponde a quantos graus? Você tem que fazer a conta. 5 vezes 3,6 graus. Então, eu faço aqui no rascunho. 3,6 graus vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. 3, 18. Uma casa aqui, nenhuma aqui, uma casa. Conclusão: 5% corresponderá a uma abertura angular de 18 graus, certo? Vamos lá, seguir aqui. Ainda naquele probleminha do conceito da turma. Quantos graus mede o ângulo central do setor que representa o conceito A? Eu quero saber quanto mede esse ângulo central. Ora, não é 30% dos alunos que corresponde ao conceito A? Para eu saber, então, eu faço o quê? 30%, o que a gente viu? 1% corresponde a quanto? Corresponde a 3,6 graus. 30% corresponderão a 30 vezes 3,6 graus. Vamos fazer a continha aqui. 3,6 vezes 30, eu multiplico por 3 e acrescento zero no final. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Multiplicar por 10 e acrescentar um zero no final. Agora eu conto as casas decimais. Uma daqui, nenhuma daqui.
Conclusão: 30% corresponde a um ângulo de 108 graus. Então, ele está dizendo que esse ângulo aqui mede 108 graus, tá? Então, os alunos que, o setor que representa os alunos que têm conceito A, ele tem uma medida de 108 graus. Vamos lá ver o próximo? Quem tem conceito B, né, 45%, eu quero saber qual é essa medida aqui. Se 1% é 3,6, 45% corresponde a quanto? A 45 vezes 3,6 graus. Então, a gente faz a conta. 3,6 vezes, aqui não tem vírgula não, vezes 45, certo? 5 vezes 6, 30, 3 vezes 5, 15, 18, 6 vezes 4, 24, vão 2, 12, 2, 14. 0, 12, 6, 1. Uma casa, nenhuma casa decimal, 162 graus. Então, esse ângulo central mede 162. E 25%? Se 1% é 3,6, 25% é 25 vezes 3,6. Gente, para e pensa, 25% não é a quarta parte não é a quarta parte de 100%? E a quarta parte da circunferência também. Qual é a quarta parte de 360 graus? 90 graus. Então, aqui tem que dar 90 graus. Vamos conferir? 3,6 vezes 25. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 15, 3, 18. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 6 e 1, 7. 0, 0, 7, 8, 9. Uma casa, nenhuma, uma casa. Era o que a gente já previa. Aquele ângulozinho aqui é de 90 graus. Então, a resposta é: quantos graus mede o ângulo central de cada setor desse, que representa conceito A, B e C? Então, ângulo central com conceito A, 108 graus, com conceito B, 162 e com conceito C, 90. Gente, se a gente somar aqui, nós vamos ter a soma dos três, 360 graus. Só para conferir, 108 mais 162 mais 90 fecha, obviamente, os 360 graus. Vejamos agora o último probleminha. Num clube esportivo foi feita uma pesquisa para se conhecer quais eram as preferências dos sócios pelo clube de futebol profissional do Rio de Janeiro. Se foram ouvidos um total de 300 sócios, pergunta-se: quantos torcem pelo Flamengo? Aqui, ele coloca isso aqui num lugar errado, né? Esse gráfico é conhecido como gráfico de setores ou gráfico de pizza. Já falamos disso, né? Ele quer saber quantos torcem pelo Flamengo. Aí eu olho para o gráfico de setores. Ele diz que 33% dos entrevistados, eles optaram pelo clube, pelo Flamengo. Eles são flamenguistas. Quantos torcem pelo Vasco? 16%. Pelo Botafogo, 24% dos entrevistados. E pelo Fluminense, 21% dos entrevistados. Aqui, 6% dos entrevistados não opinaram, não deram opinião. Se você somar 16 com 24, vai dar 40. 40 com mais 6, 46. 46 com mais 21 dá 63. 63 com mais 33 vai dar os 100%. Sempre assim, tem que fechar. Se aparecer taxa percentual, tem que fechar 100%. Se aparecer a medida dos ângulos centrais, tem que fechar 360, tá?
Então, ele quer saber quantos torcem pelo Flamengo. Ora, 33% dos entrevistados, que foram um total de 300 pessoas, 33% torcem pelo Flamengo. Então, a gente tem que calcular quanto é 33% de 300 sócios. Como é que eu calculo? Transformo em fração, 33 centésimos vezes 300. Então, eu tenho que fazer 300 vezes 33 e dividir por 100. Número inteiro vezes fração, eu multiplico pelo numerador e repito o denominador. Aqui vai dar 9.900. Ora, 9.900 dividido por 100 dá 99. Quantos torcem pelo Flamengo? Resposta: 99 sócios. Quantos torcem pelo Vasco? Ora, pelo Vasco, 16% do total. 16% de 300 sócios. Que vai dar 16%, são 16 por 100, vezes os 300 sócios. Então, eu tenho que multiplicar 300 por 16. 3 vezes 16 dá 48, então vai dar 4.800 dividido por 100. 4.800 dividido por 100 dá 48. Então, quantos torcem pelo Vasco? 48 sócios entrevistados. Quantos não opinaram? Ora, foram 6% do total que não deram opinião. Então, eu tenho que calcular quanto é 6% dos 300 sócios que foram entrevistados. 6%, 6 partes de 100 vezes 300. 300 vezes 6 dá 1.800, dividido por 100, que vai dar 18. Não opinaram, resposta: 18 sócios não opinaram. Bem, gente, é desta forma que nós vamos analisar os gráficos de setores. Lembrando que gráficos de setores, os setores formam um círculo. Eles podem ser distribuídos, com taxas percentuais, cuja soma tem que dar 100%, mas também eu posso destacar o ângulo central de cada um, cuja soma tem que fechar os 360 graus. Com isso, nós concluímos a aula desta semana com este vídeo. Vocês deverão fazer a ficha 5, que foi enviada, e mais os exercícios da apostila que eu pedi para que sejam feitos. Bom estudo para todos!